Olá, hoje a gente começa esse episódio levando um outro tipo de reflexão. Um mundo onde não existia internet, não existia o celular, não tinha a inteligência artificial, não tinha Google, não tinha WhatsApp, né? Um mundo onde a informação não estava o tempo todo assim com tanta facilidade em nossas mãos, né? As oportunidades não eram tão acessíveis em termos de aprendizagem. E esse mundo é 1937, um mundo mais lento, mais calmo, né? Mais tranquilo e ao mesmo tempo talvez um mundo mais livre. E foi nesse ano, 1937, que nasceu um homem, né? Que começou a sua jornada do zero, sem atalhos, sem herança, mas com muita vontade de fazer as coisas acontecerem, construir as coisas com excelência. Nós não estamos falando aqui apenas de números, mas de um legado, né? Do Sr. Genésio, que está aqui, que nesse ano completa 89 anos de vida, e a GAN, agora em abril, completando 58 anos de história. Uma história de princípios, uma história de valores, de muito trabalho, e mais do que entender sobre o negócio, a gente quer entender em quem o seu Genésio precisou se tornar, como ele precisou se transformar para conseguir manter essa história tão bonita, tão forte, essa trajetória tão inspiradora, né? E para nós é uma honra. Eu até estava dando uma analisada. As pessoas que têm a idade do Sr. Genésio ou mais, eles representam em torno de 1% da população. Então, Sr. Genésio, para nós é uma honra nesses 58 anos da GAN, né? A empresa de 1968 e o senhor de 1937. Ter o senhor aqui para essa conversa, para esse bate-papo, para honrar, agradecer ao senhor, parabenizar, né? E todos nós da GAN, os colaboradores, a nossa alegria e a satisfação de fazer parte dessa história. As perguntas que eu tenho hoje aqui para fazer para o senhor foi a nossa própria equipe que conversou comigo para a gente fazer algumas das perguntas, né? São perguntas um pouco diferentes da rotineira, né? E antes de eu já entrar nas perguntas, eu deixo o senhor dar aí também os seus boas-vindas nesses 58 anos da GAN e esses 89 anos que o senhor completa agora em junho também, para dar uma boas-vindas aí para todos eles e a gente já vai entrar nas perguntas aí, senhor Genésio. Muito bom estar com o senhor, seja bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. A gente falar um pouco de histórias. Realmente, eu nasci em 4 de junho de 1937. Tempos você passou ali, tudo diferente, não tinha nada. Tempo em que a gente, guri, ia jogar futebol. Então, é um lado com camisa e outro sem camisa. É, é que diferencial, tudo era difícil, né? Então, tinha camisa só para um Legal. time. Tirava o sorteio, não, esse time joga com camisa e outro sem camisa. Uhum. Mas o tempo faz a gente ir entendendo um pouco da vida, um pouco de dificuldade que a gente passa no início, mas a persistência, a vontade de fazer sempre é maior do que a desistência. Uhum. E são essas coisas que realmente no final dão certo. Por outro lado, é você ter paciência, ter equilíbrio emocional, né, de você saber que de hoje para amanhã as coisas não acontecem. Tudo tem um tempo, né? Eu costumo dizer que tempo não se tira, tempo se administra. Uhum. Então, você sabendo administrar o tempo, as coisas vão acontecendo e só podem dar certo. O senhor tinha televisão, geladeira quando era pequeno? Na sua casa já tinha tudo isso? Luz, Não, energia? não, naquele tempo não tinha nada, não tinha geladeira, lá fogão era fogão a lenha, Aham. naquilo ali, né, que era comidas caseiras que realmente era um dia assim, outro também muito gostoso.
que a minha mãe fazia aquilo ali. As pessoas lá dormiam com porta aberta, todo mundo conversava, era uma amizade, era um mundo diferente. Aham. Não tinha hoje essas ladroeiras, essas coisas que tem aí, as pessoas se davam, todas elas plantavam, criavam, se matava lá um porco, um animal, os vizinhos recebiam um pedaço cada um. Então eu sou daquele tempo em que a gente não sabia nem o que era asfalto, era estrada de chão. Aham. Muito pouco carros, pouco que tinha, levantava uma poeira danada. E eu conheci Tubarão aqui com meus 12 anos, 12 anos que eu vinha com meu irmão. Ele vendia lenha para fogão de lenha, porque nem Aham. em Tubarão, na cidade, não tinha gás naquele tempo, não tinha nada. Então era tudo coisas do interior. A gente vendia lenha. E a gente passava lá onde tem aquela ponte do Morrote, lá era uma balsa. Aham. Então se atravessava da margem direita para a margem esquerda De de balsa. balsa. Em 1937, o ano que eu nasci, é que começou a ser construída a ponte Nereu Ramos. Uhum. Hoje tem a Nereu Ramos e tem a Heriberto Wilson. Como o movimento começou a aumentar, uma entrava, outra saía. Uhum. Depois, grande movimento, não deu mais. Então, essa ponte, ela tem para a minha idade do início dela. Ela deve ter sido inaugurada em 1940, 41. Já a segunda ponte que foi feita aqui em Tubarão, do lado daquela ali, a Heriberto, isso é da década de 60. Uhum. Isso aqui. As dificuldades realmente eram muito grandes olhando hoje, mas naquele tempo era o que se tinha para viver. Aham. Era Então tudo era uma normal. vida mais leve, uma vida mais Tudo mais tranquila. leve, menos gente que Imagina, existia. nós estamos aqui com o senhor Genésio, nasceu sem energia, sem televisão, sem geladeira. Olha a evolução, a revolução do mundo dos tempos de hoje. Senhor Genésio, nós temos aqui algumas perguntas. É pergunta rápida e resposta curta. Seu nome, Genésio Antônio Mendes, idade, dia 4 de junho, se Deus quiser, vou completar 89. 89. Cidade onde nasceu, Eu nasci num lugarejo chamado Pozo Alto. Naquele tempo, Pozo Alto é 5 quilômetros daqui, o município era Tubarão. Ao longo do tempo foi emancipado, hoje é Gravatal. Então, quer dizer, eu nasci em Tubarão e Gravatal. Mas aos 13 anos eu vim para Tubarão. tá. Uma palavra que define a sua história. Trabalho. Um valor que nunca negociou. Honestidade. Um esporte que mais gosta. Futebol. Um hobby fora do trabalho. Eu gosto muito de jogar tranca com os amigos. É um jogo que a gente passa, passa um tempo procurando a memória. Funciona bastante. Uma comida preferida. Olha, eu gosto muito de uma galinha ensopada e um bom churrasco também. Bom, tá bem de gosto. Um lugar que o senhor gosta de estar. Em casa. Um livro que marcou a sua vida. A Lei do Triunfo de Napoleão Hill, que eram as ideias de Emerson de muitos anos atrás. É um curso esse livro. Uma pessoa que lhe inspirou. A minha mãe. Um hábito que fez a diferença na sua trajetória. Eu sempre gostei da minha época, até os 61 anos, foi de jogar futebol. Eu corria atrás de uma bola com um grupo de amigos. Joguei 30 anos no clube de campo, joguei em vários times aqui da Várzea. Essas várzeas todas aqui eu conheço. Eu joguei lá em Novo Hamburgo, joguei em Porto Alegre, jogamos em Curitiba, Florianópolis, Laguna, Criciúma. Nós saímos para jogar por aí. Era um time de amadores, mas Uhum. tinha muitos profissionais que paravam de jogar, jogavam conosco. E a gente tinha esse intercâmbio, então eu joguei muito futebol. Então, a atividade física, de alguma forma, ela contribuiu também com a sua disposição, com a sua energia ao longo da vida. A atividade física, o jogar bola, também lhe ajudou nisso, no caso. É. Uma qualidade que todo líder precisa ter. Eu acho que todo líder tem que ter é o respeito com as pessoas, o respeito com as pessoas, com as coisas. Se ele não tiver essa qualidade de respeitar quem quer que seja, não só as pessoas, como em tudo. As pessoas são torcedores de futebol, religiões, partidos políticos. Um bom líder tem que respeitar tudo isso. E uma decisão que mudou a sua vida, Sr. Genésio. Eu, aos 13 anos, eu fiz o meu quarto ano primário. E aí não tive mais condições de estudar.
E aí então eu comecei a trabalhar, a lavar vidro em farmácia para botar remédio. Naquele tempo, 80% ou mais dos medicamentos eram manipulados. Uhum. Então isso aí realmente mudou a minha vida. Deixar os estudos para começar no trabalho. E qual o conselho o senhor daria para os jovens e que também que o senhor tirou como lição para a sua vida depois de tanto tempo de trabalho? Seja persistente. Nunca desista de obter o que deseja. Procurar sempre a pessoa certa, aquela que pode ajudar, porque sozinho nós não fizemos nada. Então, quer dizer, não desistir de nada. Daquilo que você quer, você consegue. Agora, não espere sentado que vai cair no seu colo. Uhum. Você tem que ir à luta, Fazer a sua tem que parte. procurar fazer a sua A parte. sua mãe e o seu pai eram pessoas de muita fé, né, senhor Genésio? O que Muito. que a fé representa na sua vida, assim, no seu entendimento? Tudo. Posso dizer de tudo e dar como exemplo. As pessoas que têm fé, tem até um trio que eu falo muito para as pessoas, chama-se fé, esperança e amor. Você tem que fé. Esse mundo tem alguém que manda, né? Tem alguma coisa. Todos aqueles que têm as suas igrejas que rezam, que têm fé, são pessoas, na sua maioria, não na sua totalidade, mas pessoas boas, pessoas que o senhor pode conversar, pessoas que umas ajudam o outro nesse que está aqui. Então, a fé realmente faz a diferença. A fé leva você a persistir. A fé leva você a acreditar. Acreditar em Deus e acreditar nas coisas que Uhum. realmente você precisa fazer. E aí as coisas acontecem. Depois de tantos anos, senhor Genésio, o senhor pôde realizar, graças ao seu trabalho, graças a Deus, à sua fé, enfim, muitas coisas. O que que lhe motiva ainda? O que que faz o senhor ter ânimo, motivação para continuar construindo grandes coisas? A motivação de antes, a motivação de hoje, ela foi, é e será sempre a porta aberta para dar o caminho. Uhum, Você nunca pode perder a motivação, de forma nenhuma. E você, com a motivação, você também traz as pessoas, leva para um ambiente positivo para as coisas que realmente faz o bem, para as coisas que acontecem. Nada de mal, tudo por bem. A motivação leva a isso. uhum. Senhor Genésio, o senhor começou uma empresa faturando alguns reais e hoje fatura alguns bilhões, de reais. Quando o senhor olha para a sua história, olha para a sua vida, eh, o grande desafio foi tornar essa empresa grande ou foi o homem que o senhor precisou se tornar para conseguir dar conta, de tudo isso? Queria que o senhor falasse um pouco, dessa história da empresa e do senhor, porque o senhor precisou mudar também ao longo do tempo, né? O que que impactou mais, assim, nessa evolução da empresa, entre empresa e o homem senhor Genésio? Veja bem, é preciso se tornar grande fazendo as coisas que os outros vejam que se tornou grande. Uhum, E você tem que ser um ser humano de uma pessoa de decisão. Porque se você não tomar a frente, você não tiver as decisões, porque todo santo dia você é experiência nisso. uhum, Todo santo dia tem coisas para você resolver. sim, Todo santo dia tem coisas para você tomar decisão. sim. O que eu sempre fiz e aconselho, certas decisões que você tem alguma dúvida, sempre traga as pessoas da área que têm mais capacidade para te ajudar. Uhum, Exemplo, numa área de decisão na parte jurídica, traga um advogado, não vai a só. Na área de uma contabilidade, que você quer fazer qualquer coisa, traga um contador, que o uhum, princípio até de uma declaração que você vai fazer de imposto de renda, tem as pessoas especializadas uhum. que você pode trazer para te ajudar a tomar decisão. Aí sim, pode ficar certo que 99% das decisões, com as pessoas certas dentro das suas áreas, você não erra, Entendi, de forma nenhuma. muito bom. Ô, senhor Genésio, e existem decisões que o senhor tomou que ninguém viu, teve renúncias que o senhor precisou fazer, o senhor teve que abrir mão de várias coisas ao longo da sua jornada que ninguém aplaudiu. Qual foi a escolha silenciosa, senhor Genésio, difícil, que o senhor precisou tomar, que talvez se o senhor tivesse feito diferente,
tudo teria sido diferente também. Que decisão que o senhor lembra que lhe impactou? Talvez foi uma decisão difícil, que não foi uma decisão muito popular, mas foi uma decisão que o senhor precisou tomar para que as coisas pudessem acontecer. Veja bem, decisão dessas coisas, decisão difícil, teve tantas aí que passou. A primeira delas foi, aliás, hoje está fazendo 52 anos da enchente em Tubarão. Uhum, Hoje está fazendo 52 anos, dia 24 de março de 1974. uhum, 6 anos que estava começando, perdi tudo, inclusive um carro novo. A minha casa deu, aqui na mais esquerda, 2 metros de água e lama, perdi tudo que tinha dentro de casa. Construindo um novo CD, que era embaixo, onde tem a farmácia lá em frente, o EJB, foi perder material de construção. Ali na galeria onde estava a empresa, perdemos 4 prateleiras, foi tudo lama, 80 centímetros de lama. Realmente aquilo ali foi uma decisão que a gente teve que tomar. Mas, como é sabedor, e eu falei que a gente nunca deve desistir, reuni 15 funcionários que até então tinha, vendedores externo e interno, arregaçamos as calças, foi o que eu disse, que não era as mangas, eram as calças mesmo, porque era a lama que a gente tinha que ir, com enxada, pá, tiramos tudo aquilo de dentro, toda a galeria jogamos lá fora, lavamos tudo com mangueira, com água, isso numa sexta, um sábado e um domingo, e segunda-feira, com as caixas fechadas de medicamentos que tinham duas salas locadas em cima, colocamos mercadoria nova, aquele ânimo de tocar, graças a Deus, as coisas foram indo, foram melhorando. Então, teve essa foi uma delas, né? uhum, Outra, na década de 80, até 74, a inflação de 50%, 60% ao mês. Você administrar isso não é fácil. uhum, Salário todo mês tem que ajustar. Você ganha 10 mil, no fim do mês só vale 5. É 50% de inflação. aham, Houve a mudança na minha vida lá, eu presenciei a mudança de 5 moedas. Era cruzeiro, passou para cruzeiro novo, era cruzado, passou para cruzado novo. Em 1994, aí com Fernando Henrique Cardoso, criaram a URV, Unidade de Referência, né, de Valores, e criaram o Plano Real, uhum, e que está até hoje a moeda, que nossa moeda hoje é real. uhum, Então é assim que a gente faz essas decisões. Elas não são fáceis, não. Mas se você botar o lado negativo, torna-se difícil. Então você sim, tem que facilitar. uhum, Vamos tocar, vamos fazer. E aí, se não fosse essa decisão, Rodrigo, nós não estávamos aqui agora. sim, sim. Ô, senhor Genésio, e nesses 89 anos de vivência, de experiência, o que que o senhor entendeu, se é que tem, né, que o dinheiro não compra e que o senhor entendeu que tem muito mais valor do que apenas o financeiro dentro dessa sua jornada aí de pessoa, de ser humano e de empreendedor? O dinheiro não compra nada, Rodrigo. O dinheiro ajuda. O dinheiro ajuda você a resolver teu problema, em parte, de saúde, né? Não precisa, às vezes, você está esperando aí pelo SUS aí 20, 30 dias para uma consulta, você pode pagar, tem essa vantagem. Ele te dá mais um bem-estar, você pode ter uma moradia melhor, pode ter até uma alimentação melhor, passear, ter carro melhor. Mas não é tudo o dinheiro, não. Uhum, Tudo isso são pessoas. Você também não pode adquirir dinheiro sozinho, você tem que adquirir dinheiro através das pessoas, né? Então, quando você fala em dinheiro, nós nascemos o quê? Sem roupa. Nós só não vamos de volta sem roupa porque tem alguém que nos veste. uhum, Então, todo o dinheiro que você ganha, você tem que fazer com que ele se movimente em benefício das pessoas, uhum, né? Porque você não leva nada disso. O que é que adianta ter bilhões lá no banco? Não adianta nada disso aqui. Você tem que movimentar, você tem que ir fazendo, você tem que dar mais emprego. Olha, comecei de bicicleta, como a maioria sabe. Hoje nós temos 1.100 pessoas. uhum, O shopping lá hoje tem mais de 1.000 pessoas trabalhando lá no shopping. É isso que a gente tem que fazer, quer dizer, com um pouco que eu tinha, com mais um pouco que eu fui ganhando, eu fui investindo, fui dando essas oportunidades. Hoje a pessoa me vê, porque é um homem rico, porque não sei o quê. Mas eu acredito que pelo menos eu acho que eu não mudei muito, não. uhum.
porque o dinheiro não me fez a cabeça. O dinheiro me fez fazer com que cada vez eu usasse mais ele para crescer mais, botar mais produto, abrir mais locais de trabalho e trazer mais pessoas para que elas também pudessem ter a oportunidade, como eu tive, como tantos outros tiveram. Ô, senhor Genésio, além da GAN, do Grupo GAN, Farol Shopping, todos os empreendimentos, os negócios que o senhor tem, o que o senhor poderia destacar para nós, né, de que a sua vida valeu a pena, além de tudo isso? O que o senhor poderia dizer que ao longo da sua jornada, além dos negócios, que a sua vida fez sentido, valeu a pena e foi bacana, digamos assim? Eu acho que tudo aquilo que eu fiz ao longo do tempo, está aqui, eu não lembro de alguma coisa que eu tivesse feito que dissesse, isso aí não valeu a pena. Uhum, Porque sempre isso aí eu quero que as pessoas até escutem bem. Porque tudo aquilo que você faz com amor, que você faz com vontade, que você faz querendo o bem seu e dos outros, aquilo ali, vale a pena. uhum. Eu acho que é isso. Eu acho que eu fiz isso tudo aqui valer a pena. Enquanto Deus me der vida e saúde, eu acho que a gente tem que ir levando a vida dessa forma. E hoje também com a sua experiência, Sr. Genésio, toda a sua vivência, o que o senhor diria para um jovem, e até lembrando do senhor, de quando o senhor era jovem, o que um jovem pode fazer hoje para que ele possa crescer como ser humano, como empresário, como executivo, e que quanto antes ele aprender, vai ser melhor para o futuro dele? Eu acho que pegando, por exemplo, a minha experiência, ela me levou a isso, né? Eu hoje ainda tenho guardado a minha carteira de trabalhador de menor Uhum, e a de maior. No meu tempo, o menor podia trabalhar. certo. Hoje não pode trabalhar menor. Eu acho que é um erro, pelo menos eu acredito que eu esteja certo. Porque se um menor pode trabalhar, ajudar o pai, por que que não trabalha? O Uhum, pai tem uma empresa, precisa de pessoas, o filho pode ir aprendendo, por que que não trabalha? uhum, Então, o que eu aconselho o jovem, desde a hora que ele se sinta que está na hora dele trabalhar, importando a idade que ele possa ter, devido à inteligência de cada um que é maior do que o outro, começar, mesmo como nós temos aqui o menor aprendiz, sim. vai aprendendo. Quanto mais cedo você começar, mais tempo lá pela frente você tem de experiência e você vai progredir. Então comece a trabalhar, faça sempre bem certo, diz que está aqui, converse com seus superiores lá, encarregado, chefe, gerente, diretores, CEO, proprietários. Até lá, converse com eles. Como eu te falei ainda há pouco, teve um lá do Rio Grande do Sul que veio ontem, teve tomando café aqui comigo. Aham, Ele faz um ano que está na empresa e ele é um dos separadores lá. sim. Esse aí eu sei que ele vai dar bem lá. Uhum, Pode ficar certo, seguro vai dar bem. uhum, Mas é dessas pessoas que elas são exponentes, elas são tudo. Não espere as coisas acontecer. Procure com que as coisas aconteçam. uhum. Então, procurando as pessoas, conversando com elas aqui, perguntando uma, duas, cinco, 10 vezes até entender aquilo ali. Nunca diga que entendeu o que não entendeu. O erro é seu mesmo. Então, eu acho que é começar cedo e fazer bem feito. Senhor Genésio, e todo crescimento tem um custo, né? Tem um investimento que a gente faz de tempo, de vida. Qual foi o preço que o senhor teve que pagar ou o que que o senhor precisou abrir mão ao longo da jornada para conseguir construir tudo isso da forma que o senhor construiu? O que que o senhor teve que abrir mão? O que que o senhor teve que fazer para conseguir construir tudo que o senhor construiu? Rodrigo, veja bem, é aquilo, eu já falei ainda há pouco, sobre um pouco disso aqui que eu vou responder. Eu costumo dizer que tempo não se tira, tempo se administra. E tem um adágio muito antigo que diz assim: dar tempo ao tempo. Se você for fazer as coisas querendo tudo de imediatamente, as coisas não acontecem. Olha bem, a empresa vai fazer 58 anos para chegar onde chegou. Eu pode ver que 90% ou mais das pessoas que trabalham conosco, que são 1.100 por aí, não têm a idade da empresa. Ah, sim. São tudo menos de 58. Ah, sim. A maioria.
Então, o seu Genésio hoje está com 88 para 89 anos, o seu Genésio tem tudo isso aqui, mas eu tenho 75 anos de trabalho. Comecei com 13 para Isso. 88, eu tenho 75. Nunca parei, como disse, não vou parar. Eu, com 30 para 31, eu registrei a empresa, que está com 58. Sim, Eu, quando tinha 68 anos, eu construí um shopping. certo. Eu estou com 88, com 84, por aí, nós já fizemos aqui um instituto, que está ali. Sim. Pessoas trabalhando para ajudar a gente, isso Aham. aqui. Eu estou com um projeto agora com 88, 89 anos, no segundo semestre, de fazer uma casa de eventos ali no shopping, vou fazer a minha maneira, Certo. um camarim masculino, feminino e tal. Então é assim, quer dizer, você tem que ter essa aspiração de fazer. Não interessa se você vai usar ou se não vai usar. Isso Uhum. é outra conversa. Mas se Deus te dá a oportunidade de fazer para outras pessoas usufruir, faça. Uhum. Não deixe dinheiro parado. Dinheiro parado. Faça isso que está aqui. Professor Genésio, e na sua jornada, o senhor sentiu algum momento que parecia que não ia dar certo, assim, tipo, deu zebra, pode dar zebra? O senhor teve alguma vez esse sentimento, essa preocupação de que poderia não dar certo alguma coisa? Rodrigo, eu sempre fui uma pessoa que até hoje eu falo para todos, né? Se não existissem soluções, não haveria problemas. Então você tem problemas todos os dias para resolver. Então eu nunca senti isso, porque eu sabia que as dificuldades que vinham eu tinha que estar superando. Eu falei aqui da enchente, que foi uma das maiores. Uhum. A empresa com 6 anos perder tudo que já tinha, que não tinha quase nada. E ainda perder. Essa foi a maior de todas elas. Uhum. Então eu nunca tive assim, essa de não, vai perder, vou parar. Não, tem dificuldade. Feito a segmentação. Ia ficar só 4 distribuidoras no Brasil, as outras 30 que existiam tinha que parar, porque ia só ficar 4. O que é que eu falei aqui? Agradeci as indústrias. Agradeci pelo tempo que estava conosco e abri as portas para todos eles. De imediato já deixei aberta. Eu tinha certeza que dentro de todos os meses estava tudo de volta. E parece assim que eu estava enxergando. Aham. Em 12 meses voltaram tudo. Entendi. E teve muitos que se desesperaram. Aquilo sim foi um momento difícil, Uhum. porque ia tirar de você aquilo que você vendia. Sim. Só que não era 10, eu trabalhava já com 50, 60 empresas. Tinha as outras. Se ficasse com uma só, eu ia tocar aquela de uma outra maneira para vender bastante também. Aham. Mas Aham. então nunca fui de. Nunca existiu. E qual foi o maior aprendizado, senhor Genésio? Não vou dizer que é um erro, assim, mas aquilo, a maior lição que o senhor tirou durante a sua jornada e como que ela mudou a forma como o senhor enxerga as coisas hoje? Qual foi a coisa que mais fez o senhor refletir ou mudar ao longo da sua vida? Ao longo do tempo eu aprendi, isso desde o tempo que eu trabalhava em farmácia, que eu quero que todos os jovens escutem bastante. Quando eu fui trabalhar em farmácia, nós éramos em 6, eu era o mais novo lá, que eu fui lavar vidro para botar remédio. Eu cedo, cedo, dentro de 2 anos, botaram outro no meu lugar e botaram eu no balcão. Cedo, cedo, eu comecei a estudar um livro que tinha lá chamado Farmacopeia Brasileira, eu fui para manipulação. Mas eu fazia tudo organizado, fazia tudo limpo, deixava tudo limpinho, tudo organizado. Quando era a pia que eu saía, começava lá, deixava a pia tudo limpo, tudo enxutinho, esterilizador elétrico lavado, passava aquilo ali, era tipo de um, que tinha lá, tipo de um bombril bem fino, ficava assim como um alumínio brilhando, deixava tudo limpo. A farmácia de manhã eu varria até meio fio da rua, eu varria, juntava tudo. Eu sempre gostei de organização. A organização muda tudo. Meu patrão me levava, daí eu fui para o curso de datilografia, eu fui para o escritório, eu fui cuidar dos bens dele um período da farmácia todos os dias daquilo ali. E quando eu vim para cá, o que que ele disse? O teu negócio vai dar certo. Olha o que ele disse que eu estou falando. Eu não tenho dúvida que o teu negócio vai dar certo porque tu é uma pessoa organizada. Ele enxergou isso ao longo do tempo e foi fazendo as mudanças. Então eu digo para as pessoas, organize, faça bem feito, faça bem limpo isso aqui. Isso faz a diferença na vida das pessoas. Muito legal. Senhor Genésio, é, falando agora para os nossos colaboradores desses 58 anos da GAN, o que que não mudou nesses 58 anos e o que que não pode mudar?
para falar para os nossos colaboradores, para quem está aqui conosco hoje e para quem vai estar aqui nessa empresa daqui 20, 30, 40 anos, que não mudou e que não vai mudar? O respeito com as pessoas. Isso não pode mudar. Você tem que ter o respeito com as pessoas de todas as classes, seja lá qual é. Nossos representantes, se algum deles está me escutando ou vai me escutar, vai saber do que eu falei que quando passou pela minha sala eu sempre disse. Quando você entrar numa farmácia ou num hospital, a primeira pessoa que você cumprimenta é quem está varrendo. A Uhum, segunda pessoa, quem está no balcão. A terceira, o proprietário ou o encarregado, a menos que eles estejam à frente. Mas não deixa de cumprimentar quem está varrendo, não menospreze. Não deixe de cumprimentar quem está lá no balcão. Porque amanhã esses aí são donos. E eu ainda digo para eles o seguinte: você está falando com um deles. Eu uhum, comecei assim. Eu lembro dos viajantes de laboratório que chegavam na farmácia e me cumprimentavam. uhum. Ao longo do tempo eu passei para as compras, aí mudou, aí todos me cumprimentavam. Eu fazia as compras. Então, nunca, nunca, o respeito com as pessoas é que pode mudar a vida de qualquer um. E se o senhor pudesse projetar, falar em 50 anos para frente, além dos números e do sucesso financeiro, né, da empresa, que é uma coisa natural para que as empresas possam sobreviver, elas têm que ter resultado financeiro. Como é que o senhor gostaria ou quer que a empresa seja lembrada daqui a 30, 40, 50 anos? Como é que o senhor quer que a GAN seja vista daqui 30, 40, 50 anos, que o senhor considera que é muito importante para uma empresa? Nada poderá ser diferente, nem igual do que tudo que veio aqui até agora. Eu falo muito sobre o ser humano. As indústrias sabem perfeitamente que a nossa distribuidora aqui atende na hora certa. Uhum, As indústrias sabem perfeitamente que nós temos uma empresa que cumpre os seus compromissos, faz tudo certo. Essas coisas não podem mudar nem um ano, 10, 5, 50 ou 60, porque você está tratando com pessoas. certo. As coisas mudam, os tempos mudam, mas o tratamento com o ser humano não muda. Uhum, Não muda de jeito nenhum. uhum, Você tratando bem as pessoas, atendendo bem as pessoas, fazendo as coisas como nós fizemos até aqui agora, com respeito, com seriedade, cumprindo os compromissos assumidos que está aqui, pode ficar certo. Você que faz pouco tempo no comando, você não pode me dizer quantas vezes nesses 2 anos você foi a São Paulo. uhum. Você não Não, sabe dizer. não. Pois é. Agora veja só. Quantas pessoas você conheceu nessa tua vida lá em São Paulo? Muitas, Quantas dessas indústrias que você vai lá hoje te chama de Rodrigo? muitas. Então você vê. Essa é a diferença. Uhum, Se você tratou bem aqui, quando você chega lá, você é bem tratado. 99% dá recíproca. Então é isso aqui, Rodrigo. Ao longo do tempo, você que está começando aí faz 1 para 2 anos aqui, leve sempre nesse princípio. O princípio das perguntas que eu respondi, algumas vou repetir. Leve no princípio da fé, leva no princípio da persistência, leva no princípio do respeito, leva no princípio da honestidade, leva no princípio de fazer bem, leva no princípio de resolver todos os problemas com as pessoas que têm capacidade, se você não pode resolver sozinha. Não tem como dar errado, uhum, não tem. O uhum. mundo pode mudar, mas os valores não. É muito importante quem está nos assistindo, né? O Sr. Genésio, 89 anos, quarta série do primário, pouca formação escolar, mas muita sabedoria, é um homem de muita sabedoria, muita leitura, muitas viagens, conversou e conheceu muitas pessoas, convive com muita gente. Então, vocês que estão nos assistindo, praticamente tudo que o Sr. Genésio comentou, e é um homem que fala com propriedade, porque ele viveu, ele vive tudo isso, construiu, né? Ele falou muito forte dos valores, né? Dos princípios, que isso não muda. Ele falou do tratamento às pessoas, o respeito, que tudo se constrói com as pessoas. Então, eu acredito muito nisso também. Então, são
dicas, são orientações, são palavras de alguém que faz as coisas acontecer. Então, para quem está nos assistindo, se entender isso, né, ouça esse bate-papo uma, duas, três vezes e procure aplicar na sua empresa, na sua vida, que com certeza, num tempo curto, não vai ter muito impacto, mas em 5, 10, 15, 20 anos fazendo isso do jeito certo, o impacto vai ser muito grande. Então, para nós é uma alegria, é uma satisfação estar com o Sr. Genésio nessa conversa, nesses 58 anos de GAN e os 89 anos de idade dele. Sr. Genésio, eu queria que o senhor deixasse um recado para os nossos colaboradores, para todos os colaboradores do Grupo GAN, né? A sua mensagem para eles. A gente já está encerrando o nosso bate-papo. Qual é a mensagem que o senhor daria para os nossos colaboradores, para as pessoas que vão nos assistir? Eu acho que vocês têm que pegar o princípio da empresa para fazer com que tudo que vocês estão fazendo continue dando mais certo ainda. Se isso que foi falado aqui trouxe uma empresa até 58 anos de idade, a qual vocês vieram trabalhar com ela, vocês têm que fazer com que vocês sejam melhor do que a empresa, para que ela precise mais de vocês do que vocês precisam dela. Isso aí eu fiz quando trabalhava em farmácia, fazer com que ela precisasse mais de mim do que eu dela. Porque se não precisar muito de você, você não vai ficar na empresa de forma nenhuma. Então procure fazer as pequenas coisas que foi fazendo aqui, o respeito às pessoas, fazer as coisas certas, trabalhar com honestidade, ajudar os clientes, as pessoas, todos os aquisitores para esses que trabalham aqui, que trabalham com as indústrias, que está aqui, vocês vão ficar aqui o tempo que vocês acharem que deve ficar. Na quinta-feira passada, nós tivemos aqui a confraternização. Eu falei uma coisa lá que eu vou falar aqui para vocês. Eu falei sobre a colmeia de abelhas. Em média, dá 80 mil abelhas por uma colmeia. Um bichinho tão pequenininho que produz toneladas e toneladas de mel. Mas olha só, eu falei em 80 mil ou mais. Nós aqui na GAN estamos em torno de hoje de 1.100 pessoas. Se nós tivermos a organização, o trabalho e o respeito com que esse animal tem, nesses 80 mil, quem é que vai trazer a cera para fazer lá a sua colmeia? Quem é que vai trazer o néctar para o mel? Quem é que vai fazer a limpeza? Olha, é uma senhora organização. Eu sozinha não pude fazer isso. Eu comecei. Agora vocês, desses 80 mil, nós que somos 1.100, se vocês tivessem a dedicação, esse trabalho, esse respeito, ajudando o Rodrigo, os diretores, o gerente, desde de cima até o recepcionista, até a faxineira, todo mundo num sinal de igualdade, trabalhando junto, pegando junto, vocês podem ficar certos que vocês vão ser tão fortes como a empresa é tão forte e vai ficar ainda mais forte. Muito obrigado, fique com Deus. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Sr. Genésio. Foi mais uma vez uma ótima conversa, muita clareza, né? É sempre uma honra poder estar com o senhor, ouvi-lo e aprender. E o nosso compromisso de cuidar dessa empresa, fazer certo o que dá certo, Isso. né? São todos os princípios que o senhor sempre nos traz. Dinheiro se recupera, caráter não. Não, maneira nenhuma. Então, são coisas que a gente vem praticando no nosso dia a dia, né? E cumprir o nosso propósito, que é um propósito nobre, bonito, que é fazer o melhor para servir as pessoas. Isso. Não tem coisa mais nobre do que servir, né, Sr. Genésio? Então, lhe agradeço aí, tá? Deus nos abençoe. E, pessoal, um abraço, até a próxima e parabéns a GAN pelos 58 anos. Obrigado a todos vocês, parabéns por construir essa história, por contribuírem e por estarem junto conosco. Esse é só o começo de uma grande história que a gente vai dar continuidade, né, e cuidar desse legado que foi fundado, construído pelo fundador, Senhor Genésio, que nós temos a honra de estar junto com ele aqui. Um forte abraço e até breve. Valeu!